Abra sua Bíblia no livro do profeta Daniel, dando sequência aí à nossa série de sermões a respeito de Daniel e o governo de Deus. Daniel e o governo de Deus, Daniel capítulo 4, servirá para a nossa meditação hoje. Daniel capítulo 4, nós leremos todo esse capítulo e vamos falar sobre queda e ascensão. Queda e ascensão é o título da mensagem dessa noite. Daniel capítulo 4. O rei Nabucodonosor, as pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra, que a paz lhes seja multiplicada. Parecem-me bem tornar conhecidos os sinais e as maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Como são grandes os seus sinais e como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno e o seu domínio se estende de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou. Quando eu estava na minha cama, os pensamentos e as visões passaram diante dos meus olhos, me perturbaram. Por isso, expedi um decreto ordenando que fossem trazidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me revelassem a interpretação do sonho. Então vieram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Eu lhes contei o sonho, mas eles não puderam me revelar a sua interpretação. Por fim apresentou-se Daniel, que é chamado de Beltesazar, em honra ao nome do meu Deus. Ele tem o espírito dos santos deuses, e eu lhe contei o sonho dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que você tem o espírito dos santos deuses e que não há mistério que você não possa explicar. Vou lhe contar o sonho que eu tive para que você me diga o que ele significa. Essas foram as visões que passaram diante dos meus olhos quando eu estava deitado na minha cama. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra cuja altura era enorme. A árvore cresceu e se tornou forte, de maneira que a sua altura chegou até o céu. Ela podia ser vista desde os confins da terra. A sua folhagem era bela, o seu fruto era abundante e nela havia sustento para todos. Debaixo dela os animais selvagens achavam sombra e as aves do céu faziam morada nos seus ramos e todos os seres vivos se alimentavam dela. No meu sonho, quando eu estava na minha cama, vi um vigilante, um santo que descia do céu, gritando em alta voz: derrubem a árvore, cortem os seus ramos, arranquem as folhas e espalhem os seus frutos. Espantem os animais que estão debaixo dela e as aves que fazem morada nos seus ramos. Mas o toco com as raízes deixem na terra, amarrado com correntes de ferro e de bronze, em meio à erva do campo. Que esse toco seja molhado pelo orvalho do céu, e que a parte que lhe cabe seja a erva da terra junto com os animais. Que o coração dele seja mudado para que não seja mais coração humano, e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Essa sentença é por decreto dos vigilantes, e essa ordem é por mandato dos santos, para que os que vivem saibam que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Ele dá esse reino a quem quer e põe sobre ele até o mais humilde dos homens. Este foi o sonho que eu, rei Nabucodonosor, tive. Você, Beltesazar, diga a interpretação, porque todos os sábios do meu reino não puderam me revelar a interpretação, mas eu sei que você pode, porque você tem o espírito dos santos deuses. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, ficou perplexo por algum tempo, e os seus pensamentos o perturbavam. Então o rei lhe disse: Beltesazar, não deixe que o sonho ou a sua interpretação o perturbem. Beltesazar respondeu: meu senhor, quem dera o sonho fosse a respeito daqueles que o odeiam, e a sua interpretação se aplicasse aos seus inimigos. A árvore que o Senhor viu, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era bela, cujo fruto era abundante, na qual havia sustento para todos, debaixo da qual os animais selvagens achavam sombra, e em cujos ramos as aves do céu faziam morada. Aquela árvore é o Senhor, ó Rei, que cresceu e veio a ser forte. A sua grandeza, ó Rei, cresceu e chega até o céu, e o seu domínio se estende até a extremidade da terra. Quanto ao vigilante ou santo que o rei viu, que descia do céu e dizia: cortem e destruam a árvore, mas deixem o toco com as raízes na terra, amarrado com correntes de ferro e de bronze, em meio à erva do campo, que esse toco seja molhado pelo orvalho do céu, que esse toco seja
e que a parte que lhe cabe seja com os animais selvagens, até que passem sobre eles 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá contra o meu senhor, ó rei. O Senhor será expulso do meio das pessoas, a sua morada será com os animais selvagens. O Senhor comerá capim como os bois, e será molhado pelo orvalho do céu. E passarão 7 tempos até que o Senhor, ó rei, reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo, e os dá a quem ele quer. Quanto ao que foi dito, que se deixasse o toco da árvore com suas raízes, isso significa que o seu reino voltará a ser seu, depois que o Senhor tiver reconhecido que o céu domina. Portanto, ó rei, aceite o meu conselho, abandone os seus pecados praticando a justiça e acabe com as suas iniquidades usando a misericórdia para com os pobres. Assim, talvez a sua tranquilidade se prolongue. Tudo isso de fato aconteceu com o rei Nabucodonosor. Passados 12 meses, quando estava passeando no terraço do palácio real da cidade da Babilônia, o rei disse: não é esta a grande Babilônia que eu construí para a casa real, com meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Enquanto o rei ainda falava, veio uma voz do céu que disse: a você, rei Nabucodonosor, se anuncia o seguinte: esse reino lhe foi tirado. Você será expulso do meio das pessoas, e a sua morada será com os animais selvagens. Você comerá capim como os bois, e passarão 7 tempos até que você reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo, e os dá a quem ele quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio das pessoas e começou a comer capim como os bois. O seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as garras das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e recuperei o entendimento. Então bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é eterno, e o seu reino se estende de geração em geração. Todos os moradores da terra são considerados como nada, e o Altíssimo faz o que quer com o exército do céu e com os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão, nem questionar o que ele faz. Nesse tempo recuperei o entendimento, e para a dignidade do meu reino recuperei também a minha majestade e o meu resplendor. Os meus conselheiros e os homens importantes vieram me procurar. Fui restabelecido no meu reino, e a minha grandeza se tornou ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, engrandeço e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar os orgulhosos. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos e peça ao Senhor que essa palavra fale ao seu coração nessa noite. Senhor, nós estamos diante de Ti, diante da Tua lei, diante da Tua palavra. Ó Pai, ensina-nos, ensina os nossos corações, ensina-nos a nossa vida a respeito de como devemos viver a Tua palavra, de como devemos colocar em prática aquilo que o Senhor tem nos ensinado, Deus. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia de mim, ó Deus, enquanto pregador nessa noite. Deus, que eu não fale nada de mim mesmo, Deus, nada das minhas opiniões, mas apenas aquilo que agrade ao coração do Senhor e faça com que a Tua palavra, Deus, cumpra aquilo que lhe apraz, Pai. Tem misericórdia de nós, seja conosco em nome de Cristo Jesus. Amém. Queda e ascensão. Há um conto, um mito na mitologia grega, né, que é a história de Narciso. Narciso era filho do deus rio Céfiso, com a ninfa Liríope. Ele era muito belo e era extremamente admirado. E por causa disso, Narciso ele tinha muitas pretendentes. O sonho aí de todo solteiro, né? Ele tinha muitos pretendentes porque ele era muito belo. Mas ele rejeitava todas as suas pretendentes, todas as ninfas e todas as mulheres, né, aquelas que se apaixonavam por ele, filhas dos deuses também, ele as rejeitava. E por causa disso, e por elas clamarem, né, essas ninfas clamarem, né, aos deuses dentro da mitologia, a deusa Nêmesis, que é a deusa da vingança, ela atendeu o pedido das ninfas ali e ela puniu Narciso. A punição que ela deu a Narciso foi a de se apaixonar por si mesmo.
ele se apaixonou por ele mesmo, e ela conduz ele, ela leva ele até um local onde havia uma fonte cristalina, e ali naquela fonte cristalina, vendo o seu próprio reflexo, Narciso ele morre afogado, porque ele gostava tanto de si mesmo que ele queria se abraçar, ele queria agarrar sua própria imagem, e ele se inclina ali na direção de si mesmo, ali na água, na direção do seu reflexo, e tentando se agarrar, ele acaba caindo naquela fonte e morrendo afogado. Essa história dá origem a um termo que nós conhecemos bem, que faz parte dos nossos dias, né? Narcisismo. Narcisismo é um traço de personalidade caracterizado por uma atenção excessiva a si mesmo, vaidade e egoísmo. A gente tem falado aqui no livro de Daniel, e o livro de Daniel é um livro que traz para nós esse confronto cultural, que nós estamos vivendo dias de Babilônia. A nossa cultura ela é uma cultura maligna, ela é uma cultura babilônica, e como parte disso, um dos grandes valores da nossa cultura é o amor a si mesmo. Todo mundo tem que viver a sua vida individualmente, e na sua individualidade, ninguém pode te julgar pelas escolhas que você faz, porque, afinal de contas, você não deve nada a ninguém. Mas tudo isso é uma linha muito egoísta, uma perspectiva muito egoísta, e uma linha bastante narcisista de ver as coisas. Nabucodonosor, mais uma vez, vai aparecer aqui para a gente no livro de Daniel, como esse mau exemplo, né? A gente já falou sobre ele na ideia de querer ter controle de todas as coisas, a gente já falou sobre ele na ideia de um individualismo acerbado, e agora a gente vai ver que Nabucodonosor também é narcisista, ele também ama a si mesmo mais do que qualquer outra coisa, né? E, como eu sempre cito, meus irmãos, lembre-se das palavras do pastor Emílio Garófalo, né? A gente lê as histórias bíblicas e a gente tem uma tendência romântica a querer se identificar com os heróis. A gente lê o livro de Daniel e a gente acha que nós somos parecidos com Daniel e seus amigos, que a gente vai para a cova dos leões pelo Senhor, que a gente vai para a fornalha de fogo ardente pelo Senhor, porque nós vamos ser fiéis até a morte. Mas, na verdade, as Escrituras elas nos mostram que o nosso coração, ele parece muito mais com o de Nabucodonosor do que com o de Daniel e seus amigos. E por isso a gente precisa rogar a misericórdia de Deus. Então, vamos lá. A gente tem analisado o livro de Daniel, e esse livro de 12 capítulos, ele é historicamente dividido, né, do 1º ao 6º capítulo com narrativas, histórias, e do 7º ao 12º capítulo com visões escatológicas. Então a gente vai trabalhar literatura apocalíptica também aqui no livro de Daniel. Mas uma outra divisão que eu tenho trazido aqui para os irmãos nas quartas-feiras, e que é mais interessante nesse contexto, enquanto a gente analisa esses capítulos, é uma divisão linguística. O 1º capítulo de Daniel, e a partir do 8º capítulo, nós vamos ter um livro escrito em hebraico. Então, Daniel, o 1º capítulo e os capítulos de 8 a 12, eles são escritos em hebraico. Os capítulos de 2 a 7, eles são escritos em aramaico. Aramaico também é uma linguagem bíblica, né, utilizada numa pequena porção do Antigo Testamento. A gente viu isso em Esdras, a gente está vendo isso aqui em Daniel. E é a ideia de que esse texto ele foi escrito para o conhecimento de outras pessoas, não apenas do povo de Deus. Você pensa aí, hebraico era a língua dos judeus, dos israelitas, aqueles que falavam a língua do povo de Deus. Então, quando a gente tem um texto bíblico, né, palavra de Deus escrita numa outra linguagem, isso também diz respeito a outros povos. E nesses capítulos a gente encontra essa estrutura que é chamada de quiasmo na literatura. O quiasmo ele funciona como um sanduíche, você tem as bordas, você tem ali algumas coisas né, por debaixo ali da capa, e sem ser o meio, e você tem o meio, o miolo, que é justamente a mensagem central, aquilo que é mais importante de você aprender e absorver. E esse quiasmo ele está colocado no livro de Daniel dessa forma aqui. No capítulo 2, nós temos um sonho, é o primeiro sonho que Nabucodonosor tem, e não há quem interprete esse sonho. E aí Daniel vai aparecer ali naquele contexto para interpretar o sonho de Nabucodonosor. Isso espelha na beirada aí também o capítulo 7. Mas no capítulo 7 quem vai sonhar é Daniel. E aí Daniel não vai ter quem interprete esse sonho. E o Senhor vai mandar um anjo dele, Deus vai enviar alguém da parte dele para interpretar o sonho de Daniel. Os capítulos 3 e 6, eles são semelhantes da mesma forma, mas eles narram livramento.
No capítulo 3, nós vimos na semana passada o livramento da fornalha de fogo ardente. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego, ou Ananias, Misael e Azarias, eles são livrados ali da fornalha de fogo ardente, e eles terminam sendo exaltados pelo rei, e há um reconhecimento de que o Senhor é Deus. No capítulo 6 vai acontecer a mesma coisa com Daniel nos dias de Dário. Daniel vai ser enviado à cova dos leões num teste de obediência, ou você obedece a Deus ou você morre, e Daniel vai ser livrado pelo Senhor e novamente o rei vai exaltá-lo. Aqui nos capítulos 4 e 5 nós temos o centro desse quiasmo, e o centro desse quiasmo ele traz o orgulho de dois reis. Primeiro, aqui nós estamos vendo no capítulo 4, o orgulho de Nabucodonosor, e no capítulo 5 nós vamos ver, na próxima semana, com o nosso irmão Neemias, sobre o orgulho de Belsazar. O livro de Daniel está nos mostrando, meus irmãos, através do papel desses reis, que Deus é quem governa sobre todas as coisas. Deus levanta reis e Deus depõe reis. E esses reis, eles precisam compreender isso. E numa certa medida, a gente não pode dizer que houve verdadeira, genuína conversão, mas eles vão reconhecer que somente o Senhor é Deus e que somente o Senhor governa sobre todas as coisas, como a gente já leu aqui no capítulo 4, e a gente vai meditar nessa noite então, pensando aqui nesse outro sonho que Nabucodonosor tem. Nabucodonosor então, nesse capítulo 4 que nós vemos, né, ele vai nos mostrar como que o seu poder, né, a sua fama, o fato dele ter conquistado reinos, ter crescido, fez com que ele se tornasse soberbo, e nós vamos ver como que Deus vai derrubar, vai destruir a soberba de Nabucodonosor. Por isso, essa queda e a ascensão desse rei. A primeira coisa aqui nesse texto para nós meditarmos é que o orgulho precede a queda. Eu quis trazer nos pontos hoje, verdades bíblicas. Esse é um versículo de Provérbios que nós vemos aqui na abertura do culto. Provérbios 16, 18 diz que o orgulho precede a queda. Nabucodonosor, e esse capítulo, né, ele começa aí do verso 1 até o verso 3, com um cântico de louvor a Deus. Como são grandes os seus sinais e como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno, o seu domínio se estende de geração a geração. Mas a ideia aqui é um documento. Então, essa é a introdução ela está apontando para a conclusão. Lá no final nós vamos ver Nabucodonosor reconhecendo que a mão de Deus fez todas as coisas. Esse reconhecimento que aparece aqui registrado inicial, ele não é de fato inicial, historicamente falando, né? Nabucodonosor ainda não está reconhecendo que o reino pertence a Deus. Primeiro ele vai dizer que o reino é dele e que a glória é dele. Nabucodonosor tem um sonho, a narrativa desse capítulo é um sonho. Nabucodonosor sonha com uma grande árvore. E essa árvore ela é grande, ela cresce e ela é muito alta também, porque aqui fala, né, que a altura dela chegava até os céus. É mais uma questão de percepção mesmo, é como você olhar para cima e pensar assim, não tem fim essa árvore, né? Ela é gigante, e ali os animais estão debaixo dela, buscando proteção, buscando sombra. Há frutos nessa árvore, é uma árvore frondosa, é uma árvore vistosa, é uma árvore bela, mas há uma ordem do céu. No meio desse sonho, Nabucodonosor escuta como que um vigilante, é a palavra dele aqui, né? Mas é como se fosse um guardião. Há um guardião que grita, cortem a árvore, derrubem essa árvore. E essa árvore então ela é cortada. E esse mesmo vigilante, ele vai dizer nesse sonho que o toco deveria ficar, o toco deveria permanecer, o toco receberia sobre si chuvas, o orvalho do céu cairia sobre aquele toco, mas que esse ser, ele seria transformado, ele seria mudado. No versículo 16, enquanto Nabucodonosor ainda está relatando o sonho a Daniel, né, porque primeiro ele vai procurar os seus sábios, os seus conselheiros lá da Babilônia, mas depois ele vai se lembrar que Daniel é aquele que interpretou já o seu sonho, e que ele tem, aqui Nabucodonosor chama, né, o espírito dos deuses para interpretar esses sonhos. Mas Nabucodonosor dizendo a Daniel ainda sobre esse sonho, no versículo 16, veja como é que ele narra as palavras do vigilante. Que o coração dele seja mudado, para que não seja mais coração humano, ele seja dado coração de animal. Então, nesse sonho confuso de Nabucodonosor, aquela árvore frondosa, aquela árvore vistosa, já representa ali no sonho, antes mesmo de Daniel interpretar, uma figura humana. É uma pessoa humana que vai ser tornada em animal.
Essa pessoa humana, ela vai perder os seus sentidos, ela vai perder a sua capacidade cognitiva, a sua compreensão e vai passar a se comportar como um animal. É um estado de loucura, um estado de mudança em que a pessoa deixa simplesmente de se cuidar, deixa de tomar banho, deixa de cortar as suas unhas, que a gente vai ver aqui que as unhas vão ter um crescimento exagerado, como os das aves, né? E isso acontece, isso sucede às pessoas num estado mental deficiente. E Nabucodonosor tem um sonho que é uma previsão disso, Daniel explica esse sonho para Nabucodonosor, e a gente vai trabalhar um pouco sobre os significados desses sonhos, mas é interessante que mesmo com esse ocorrido, mesmo com esse acontecimento, mesmo Nabucodonosor relatando esse sonho, tendo a interpretação ali de Daniel, veja o que ele vai dizer no versículo 28. Tudo isso de fato aconteceu com o rei Nabucodonosor. Passados 12 meses do sonho, após ele ter sonhado, enquanto ele estava passeando no terraço do palácio da cidade, o rei disse, agora veja aqui o orgulho de Nabucodonosor, versículo 30, não é essa a grande Babilônia que eu construí para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Veja, Nabucodonosor está se exaltando. Nabucodonosor está no terraço do seu palácio, ele está olhando para aquela grande cidade que é Babilônia, ele está dizendo, olha tudo que eu fiz, olha tudo que eu fiz, olha tudo que eu conquistei, olha como eu sou bom. E é loucura, né, imaginar alguém fazendo isso, mas muitas vezes, talvez a gente não verbalize porque a gente não tem palácio na Babilônia, mas na nossa casa, no nosso íntimo, no nosso coração, quantas vezes nós não pensamos assim, olha como foi bom isso que eu fiz, olha como eu consegui fazer coisas que os outros não dariam conta, olha como eu consegui fazer coisas que os demais não conseguiriam, olha como eu sou bom. Quantas vezes no nosso coração nós não pensamos como Nabucodonosor? Às vezes esse pensamento ele vem numa forma contrária, né? Porque aqui Nabucodonosor está olhando o que ele fez e ele está se dando louvor, se exaltando. Mas muitas vezes a gente olha o que o outro está fazendo e a gente pensa assim, se eu tivesse feito tinha ficado melhor. A gente nem fala, mas a gente pensa, se fosse eu fazendo tinha ficado melhor. Porque o jeito do outro é inferior. Quantas vezes nós não pensamos como Nabucodonosor? Quantas vezes nós não deixamos esse orgulho preencher o nosso coração? Veja essa árvore frondosa, Daniel vai dizer a Nabucodonosor, é ele, é o Senhor, ó rei, o Senhor é essa árvore frondosa. O Senhor é essa árvore grandiosa, o Senhor é essa árvore poderosa. Nabucodonosor já tinha essa percepção. E ele faz uso disso, ele faz uso dessa percepção para se exaltar sobre os outros, para dar louvor a si mesmo. Ele não para por aí, esse reconhecimento, né? Ele diz, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade, eu construí, eu fiz todas essas coisas. E aí, a voz do céu que já pronuncia a sentença, né, no versículo 31, a você, Nabucodonosor, rei Nabucodonosor, se anuncia o seguinte, este reino lhe foi tirado. Esse reino lhe foi tirado. E aí diz que ele seria expulso para o meio dos animais, né? Sairia do meio das pessoas, a sua morada seria com os animais selvagens, comeria capim com bois, e após uma passagem de tempos, de 7 tempos, até que ele reconhecesse que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. O orgulho, meus irmãos, ele nos leva à queda. Provérbios ensina isso. Provérbios ensina que o orgulho precede a queda. Se orgulhar demais nos levará a cair. Mas veja, o que está sendo ensinado para Nabucodonosor aqui, e nós não podemos nos perder nessas histórias sem deixar de ver o que Deus está fazendo, é Deus está mostrando o seu poder. Deus está mostrando para Nabucodonosor que, apesar dele achar que é ele mesmo, por si mesmo, que está conquistando, que está fazendo todas essas coisas, não é. Babilônia domina sobre Jerusalém, mas isso é apenas o cumprimento da palavra de Deus.
A gente não pode se esquecer disso, porque parece por um tempo que os inimigos do povo de Deus estão ganhando, que os inimigos do povo de Deus estão tendo sucesso. Nabucodonosor olha para o seu reino e ele pensa assim: eu conquistei tudo. Babilônia venceu o Egito, Babilônia venceu Israel. Por muitas vezes Babilônia vai vencer a Síria, até que a Assíria vai se sobrepor e vai dominar sobre a Babilônia. Mas essas nações vão estar em conflitos e Babilônia vai sair vitoriosa por algumas vezes. Então Nabucodonosor olha tudo aquilo e pensa assim: eu fiz, eu construí, mas o Senhor vem e mostra para ele: não é você quem está fazendo, Nabucodonosor, sou eu. Nós não podemos nos esquecer que o mínimo de sucesso que nós temos nas nossas vidas vem de Deus. O mínimo de grandeza, o mínimo de poder que nós podemos experimentar vem de Deus. Se o Senhor tem te abençoado com prosperidade, se o Senhor tem te abençoado com recursos, isso vem de Deus. Se o Senhor te deu uma posição, se o Senhor te deu um status, se o Senhor te deu um nome, você tem que ser grato a Ele, você tem que saber que isso vem dEle. Nabucodonosor não leu os escritos de Salomão, porque Salomão vai dizer para os reis que o coração do rei ele tem que andar fiel ao Senhor. O coração do rei tem que se dobrar diante de Deus, tem que ouvir a palavra de sabedoria de Deus. Nabucodonosor está aqui e o seu orgulho vai trazer a sua ruína. Todas essas coisas sucederam a Nabucodonosor. Nabucodonosor experimentou, viveu essa experiência, de ser tornado um animal. Mas veja, enquanto Daniel vai interpretar o sonho aqui para ele, Daniel vai dizer para ele tudo o que significa esse sonho, essa grande árvore, tudo o que aconteceu, e Daniel vai dar um conselho para ele. No versículo 27, final da interpretação do sonho, Daniel vai dizer para Nabucodonosor: portanto, ó rei, aceite o meu conselho, abandone os seus pecados, praticando a justiça, e acabe com as suas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres. Assim talvez a sua tranquilidade se prolongue. Ouça o meu conselho, rei, abandone os seus pecados. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 9, ele vai dizer que o Senhor, ele não está demorando em enviar Jesus Cristo de volta ao mundo. Pedro vai dizer lá: o Senhor não retarda a sua promessa, como muitos a julgam demorada. Pelo contrário, o Senhor tem sido longânimo, benevolente, porque Ele quer que todos se arrependam, que todos sejam salvos, é a expressão lá. É claro que isso não é uma desculpa para uma ideia de salvação universal. Nós não cremos que no final das contas todos serão salvos. Mas o que nós cremos é que Deus tem dado sim oportunidade de salvação a todas as pessoas. Deus tem dado oportunidade de salvação a todas as pessoas. Deus tem estendido a sua graça, Deus tem sido longânimo, Deus tem sido misericordioso. Olha aqui o Senhor sendo misericordioso com Nabucodonosor. Deus deu a Nabucodonosor um sonho para dizer para ele: esse caminho que você está trilhando é perigoso. O orgulho do seu coração vai te levar à ruína. O orgulho do seu coração vai te levar à queda. E Daniel diz isso a Nabucodonosor, porque Daniel fala com Nabucodonosor: ó rei, ouça o meu conselho, abandone os seus pecados, pratique a justiça, acabe com as suas iniquidades, use de misericórdia para com os pobres. Uma das maneiras que os reinos abusivos crescem é através da pobreza. É através da pobreza. A gente tem falado sobre isso. Se você pensar o que Babilônia fez com Jerusalém, porque agora Neemias está voltando para Jerusalém, e como é que está aquela cidade? Em ruínas, pobreza. É assim que os grandes reinos vão se estabelecendo. E Nabucodonosor fez isso, ele abusou do poder que Deus colocou na mão dele, e por isso Daniel está dizendo aqui no seu conselho: ó rei, abandone os seus pecados, pratique a justiça, use de misericórdia para com os pobres. Dê comida, dê alimento, ajude os pobres, use a sua riqueza, não para se engrandecer mais, mas para abençoar. Abandone os seus pecados. Há uma chance de arrependimento para Nabucodonosor. Há uma chance de arrependimento para Nabucodonosor. E esse chamado é o chamado do Evangelho para nós cotidianamente. Nós somos chamados constantemente por Deus a abandonar os nossos pecados, a praticar a justiça, a viver, a andar em humildade diante do Senhor nosso Deus. Isso é o que o profeta Miqueias fala, na sua profecia. Miqueias diz:
no capítulo 6, ele te declarou, ó homem, o que o Senhor requer de ti, que ames a justiça, que pratiques a verdade e que andes humildemente diante do Senhor seu Deus. Justiça, verdade, humildade. Nós somos chamados a sermos humildes. Nós somos chamados a sermos humildes. E quem nos ensina a viver essa vida de humildade é o verdadeiro rei, muito maior do que Nabucodonosor. O rei de Israel, o legítimo descendente de Davi, o rei sobre todas as coisas, aquele que tem na sua coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Senhor Jesus Cristo, o Rei das nações, o Rei dos povos, que mesmo sendo Deus, conforme o apóstolo Paulo escreve em Filipenses capítulo 2, não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante em figura humana, a si mesmo se humilhou e foi obediente até a morte, morte de cruz. Jesus entra num estado de humilhação. A gente separa a ação salvífica de Jesus dessa forma. Ele se esvaziou da sua glória, ele se esvaziou da sua realeza, ele se esvaziou da sua majestade, e ele nasce em Belém, numa família pequena, numa família pobre. Ele nasce como um bebê, que não tem condição de cuidar de si mesmo, que não tem condição de responder, de falar por si mesmo, que depende do cuidado dos outros o tempo todo. O verdadeiro rei de Israel, o verdadeiro rei do seu povo, ele nos ensina, ele nos chama constantemente a andarmos de forma humilde diante de Deus. Mas o conselho para Nabucodonosor e o conselho para nós é: arrependa-se dos seus pecados, abandone os seus pecados. Deus quer que todos se arrependam. Deus quer que todos se arrependam. É o desejo, é a vontade de Deus. Não há vontade declarativa, não há vontade determinante, mas é o desejo. Deus quer que nós nos arrependamos dos nossos pecados, que nós o busquemos em verdade, que nós sejamos sinceros, que de fato nós andemos em humildade diante de Deus. Eu e você, nós precisamos reconhecer isso. Nós precisamos reconhecer que por muitas vezes nós nos engrandecemos, assim como Nabucodonosor. E ele enfrenta toda essa situação porque Deus está mostrando para ele que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Daniel fala isso com ele, o vigilante diz isso para ele no sonho. Somente Deus é quem tem poder de colocar reis no poder e tirar reis do poder. O reino de Nabucodonosor lhe é tirado. Mas nós sabemos que, assim como a história de Nabucodonosor termina assim, porque daqui para frente nós vamos ver as histórias de outros reis, nós vamos ver a história de Belsazar, vamos ver a história de Dário, nós vamos ver outros reis. A história de Nabucodonosor termina com o reconhecimento. E assim terminará a história da humanidade. Toda língua confessará. Toda língua confessará. Me pegou de surpresa um texto que é tão citado no Novo Testamento, né? Paulo cita esse texto em Romanos capítulo 14, e também na sua carta aos Filipenses. É o texto mais conhecido nosso, né? O de Filipenses. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas esse texto ele é de Isaías. Isaías capítulo 45, versículo 23. O profeta Isaías diz que toda língua há de reconhecer a justiça de Deus. Toda língua vai dizer, vai falar que Deus ele é justo, que Deus ele é reto. Todo homem há de declarar. E veja, Nabucodonosor termina essa história com esse reconhecimento. No versículo 2, no início do capítulo, nós vemos isso. Pareceu-me bem tornar conhecidos os sinais e as maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Nabucodonosor encerra o seu relato, a sua vida, a sua história dizendo isso. Como são grandes os seus sinais e como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino, o reino de Deus, é um reino eterno. O seu domínio se estende de geração em geração. E lá no versículo 34, depois que ele recobra a consciência, depois que ele volta a si desse período em que ele vive de fato como um animal, que ele vive ali nos campos, recebendo chuva sobre si, é como se ele estivesse dormindo na rua, literalmente.
Nabucodonosor experimentou, viveu essa experiência, esse estado de loucura, onde ele abandonou a sua cognição, a sua inteligência, a sua resposta, e ficou vivendo como um animal, comendo mato, fazendo as suas necessidades em qualquer lugar, vivendo essa vida como um animal, né? Como um louco mesmo. Mas depois que ele recupera o entendimento, são as palavras dele, versículo 34, ele bendisse o Altíssimo e louva e glorifica aquele que vive para sempre, dizendo isso: o seu domínio é eterno, o seu reino se estende de geração em geração. Veja, é a repetição da introdução no versículo 2, por isso que essa introdução, ela não cabe lá atrás, ela faz parte aqui desse momento, em que Nabucodonosor recobra essa consciência, o reino de Deus é um reino eterno, todos os moradores da terra são considerados como nada, e o Altíssimo faz o que quer com o exército do céu e com os moradores da terra, não há quem possa deter a sua mão, nem questionar o que ele faz. E ele vai dizer, né, que ele recuperou o seu palácio, recuperou sua autoridade, mas agora, versículo 37, eu, Nabucodonosor, louvo, engrandeço e glorifico o Rei do céu. E aí você pode observar que na sua Bíblia esse rei está com R maiúsculo, o Rei do céu, o verdadeiro Deus, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos são justos. E qual que é a lição que Nabucodonosor aprendeu? Ele tem poder para humilhar os orgulhosos. É a última frase dele aqui nesse registro histórico que nós temos. Deus faz o que Ele quer. Deus faz o que Ele quer. O Senhor levanta reis e o Senhor depõe reis. Toda autoridade, todo poder, todo governo estão nas mãos de Deus. Estão nas mãos de Deus. Eu disse, meus irmãos, e é uma aplicação necessária no contexto de Daniel. A gente tem que olhar para esse livro e a gente precisa encontrar também esse entendimento, essa aplicação. Nós estamos, né, eu já vi piadas hoje na internet, né? Passou a Copa do Mundo, agora que venham as eleições. Nós estamos num contexto político, nós estamos num contexto de eleição do nosso país, eleição presidencial, eleição de governador, de deputados. Mas a gente precisa confiar, a gente tem que votar com consciência, isso não te exime da sua responsabilidade como cidadão, de votar e votar conscientemente, mas a gente precisa, acima de qualquer coisa, nos lembrar que Deus é quem coloca reis no poder, Deus é quem tira reis do poder, e Ele sempre faz isso com um propósito, Ele sempre faz isso com um propósito. Nós temos sofrido, o povo brasileiro vem sofrendo, ao longo de alguns anos já, com diversas mazelas, mas nós precisamos ouvir a voz de Deus, e reconhecer que o Altíssimo, o Senhor do céu, tem todo o poder, o Senhor do céu é quem levanta autoridades, o Senhor do céu é quem derruba autoridades, porque Ele é o Rei do céu, Ele é o Rei que domina sobre todas as coisas, Ele é quem tem a verdadeira autoridade, o verdadeiro poder, Ele é quem governa sobre tudo e todos. Nabucodonosor aprendeu isso, e esse é um reconhecimento que toda a humanidade fará. A Bíblia diz isso, não importa quão alheio uma pessoa viva a sua vida aqui, não importa o quanto ela diga, eu não acredito em Deus, para mim, Deus é só uma ideia que criaram. Um dia, todos reconhecerão que há um Deus, e será o dia em que Ele manifestará finalmente a sua justiça. E será o dia em que Ele executará finalmente a sua justiça sobre todas as coisas. O que fazer diante disso, então? Coloquei ali umas perguntinhas para a gente pensar. O que é que você tem feito e que só tem a ver consigo mesmo? Tem muitas coisas que a gente faz na nossa vida e que é particular, mas a gente precisa pensar se o fundamento dessas coisas não está, no final das contas, em trazer louvor para nós mesmos, em elevar o nosso próprio nome, elevar a glória do nosso nome. Não tem problema nenhum você querer crescer no seu campo de trabalho, você querer ter uma carreira estabelecida, desde que você faça isso para a glória de Deus. Desde que no seu coração você pense assim, eu quero ser o melhor funcionário possível, eu quero ocupar a maior patente, eu quero estar no melhor lugar, para que o nome de Deus seja elevado, para que o nome de Deus seja manifestado junto com o meu trabalho. O que é que a gente tem feito que só diz respeito a nós mesmos, que só
no final das contas só vai dar glória para o nosso próprio nome. Abandone o seu pecado, abandone o seu pecado. O que é que você deseja ter ou ser, e por que isso é importante? Às vezes a gente quer ter uma casa, a gente quer ter um carro, a gente quer ter um sítio na roça para poder criar galinha, criar porco, plantar milho, plantar café. Às vezes a gente quer ter. E por que isso é importante? Qual que é o valor que isso tem? A minha reflexão pessoal, e eu trouxe isso para os irmãos, é porque eu percebo que tem desejos no meu coração que em nada glorificam a Deus. Em nada glorificam a Deus. E eu estou alimentando esses desejos e eu fico frustrado por não alcançar esses desejos, essas coisas, mas eu preciso viver para a glória de Deus. Eu preciso viver para a glória de Deus. O Miguel lembrou a gente aqui no domingo, né, a pergunta número 1 dos catecismos: qual o fim principal do homem? Adorar a Deus, ou glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre, gozá-lo para sempre. Esse é o fim do homem, é para isso que nós somos criados. E por que eu quero ter coisas que não têm a ver com isso? E por que o meu coração se frustra tanto quando eu não alcanço coisas que não têm a ver com a glória de Deus? Abandone o seu pecado. Abandone o seu pecado. É o conselho que Daniel deu para Nabucodonosor. Nós precisamos nos arrepender, porque muitas vezes nós somos como Narciso. Nós estamos olhando para a nossa própria imagem e nós estamos ali tão apaixonados por nós mesmos que nós estamos a ponto de afogar. Nós estamos prestes a afogar por causa do nosso desejo. Porque tudo que a gente quer é que o nosso nome apareça, é que o nosso nome seja engrandecido. Nós precisamos reconhecer o nome do grandioso e verdadeiro Deus. Do Deus que é fiel a si mesmo. Do Deus que é fiel em todas as coisas. Nós precisamos reconhecer o nome do Altíssimo, do Senhor dos céus. Antes de nós orarmos por isso, vamos cantar